Fala galera, eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter se pego perguntando qual a diferença entre uma chuteira de terceira linha e uma chuteira de primeira linha, ou seja, uma chuteira intermediária e uma chuteira profissional. Será que é tão diferente assim uma chuteira que custa aí na casa de 350, 400 e até 500 reais para uma chuteira que custa 1.100, 1.300 ou até mesmo 1.500 reais? Será que elas têm tanta diferença assim? Então hoje a gente vai poder descobrir um pouquinho mais dessas diferenças. Eu aproveitei e peguei a Puma Ultra 3.3 e a Puma Ultra 1.3 para a gente poder fazer essas diferenças, já que elas são chuteiras realmente muito parecidas. Então, se você quer descobrir quais são essas diferenças e o que cada uma pode oferecer de melhor dentro da sua faixa de preço, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Antes da gente começar efetivamente o vídeo de comparação dessas duas chuteiras, vai aqui um breve recadinho. Se você está buscando a sua chuteira com um cupom de desconto para poder ajudar naquela comprinha, tem aqui na descrição do vídeo o link lá da loja da Centauro, onde você pode comprar uma chuteira com 10% de desconto extra utilizando o cupom da Futeboxing. É só você escrever no seu carrinho de compras Futeboxing que o desconto será aplicado automaticamente. E lembrando, esse cupom só vale para produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro. Eu escolhi essas duas chuteiras para poder fazer o comparativo de hoje porque elas se assemelham muito no seu visual, o que pode aí dificultar um pouco mais para aquela pessoa que é um pouco mais leiga, que não entende muito bem desse assunto, não sabe diferenciar aí de fato uma chuteira que é profissional para uma chuteira intermediária, uma chuteira de nível amador. Então, muito por isso que eu trouxe essas duas. E para poder fazer esse comparativo de hoje, a gente vai analisar os seguintes aspectos. Nós vamos ver o cabedal, a palmilha, o solado, o peso e também, obviamente, o preço dessas duas chuteiras, se esses preços realmente se enquadram no que cada uma pode oferecer. E para começar esse comparativo, a gente vai começar falando um pouquinho mais do cabedal de cada uma dessas duas chuteiras. Na mão, a gente pode perceber que a chuteira profissional ela tem um toque um pouquinho mais brilhante do que a sua versão intermediária, que ela é um pouquinho mais fosca, um pouquinho mais escura. Então a gente já vê por aí que o tratamento aqui de acabamento mesmo é um pouquinho diferente em uma chuteira para outra. E nesse cabedal da chuteira profissional, a gente possui aqui três tecnologias, que são o Matrix Evo, o Grip Control Pro e também o Speed Cage. O Speed Cage é essa tela que fica aqui no meio pé e que, segundo a Puma, ela promete oferecer aqui um ajuste muito preciso, dando o travamento necessário aos nossos pés para ajudar a deixar eles totalmente presos dentro da chuteira. E além disso, a gente pode também perceber alguns recortes, algumas janelinhas aqui no meio pé, e segundo a Puma também, esses recortes são para poder ajudar a diminuir o peso total dessa chuteira. Agora falando um pouquinho mais da maciez, do toque desse cabedal, ele até tem aqui um toque um pouquinho mais plástico mesmo, mas apesar disso, ele é bem macio. E aqui na parte do Speed Cage, aqui na parte lateral, na parte medial do pé, a gente pode perceber também que, apesar de ter esse toque plástico, ele é um material que tem aqui, vamos falar assim, um encorpamento melhor, ele tem uma fixação melhor, tem um suporte melhor aqui nessa região. Se a gente for comparar esses aspectos aqui com a sua versão 3.3, a sua versão intermediária, a gente percebe, por exemplo, que aqui na biqueira a gente possui também tem aqui um certo toque plástico, mas é algo mais puxado aqui para o mesh, algo um pouco mais, até mesmo um pouquinho mais macio, mas é justamente por isso, porque aqui tem um pouco mais de espuma daquilo que a gente encontra ali na sua versão profissional. E aí você vai falar, mas então é mais macio, então é melhor. Se a gente for olhar desse ponto de vista aí, até que tudo bem, pode ser que sim. Mas a gente pode olhar também para o ponto de vista no qual essa chuteira foi criada,
é para poder dar um pouquinho mais de sensibilidade ao toque na bola. Então é necessário que esse cabedal seja aqui um pouquinho mais fino. Então é por isso que, obviamente, a versão profissional vai ser melhor neste aspecto. Em questão de tecnologia, aqui nós também temos algumas tecnologias sendo aplicadas nesse cabedal. Nós temos aqui o Grip Control e também o Speed Cage. O Grip Control eu não comentei ali na versão profissional, mas o Grip Control é uma película sintética que reveste todo o cabedal da chuteira, tanto aqui como na sua versão profissional, que é para poder dar um pouquinho mais de grip no contato com a bola, além de fornecer uma proteção maior para a chuteira e também a ajudar a repelir melhor a água aí em condições climáticas um pouquinho mais adversas. Agora, o Speed Cage que a gente encontra aqui, ele é um pouquinho diferente daquele que a gente tem ali na versão profissional. A gente pode perceber que aqui ainda assim é um tanto quanto mais maleável e aquela estrutura que a gente encontra um pouquinho mais firme na sua versão profissional, que tem um suporte ali melhor, a gente também não encontra aqui na sua versão intermediária. É algo realmente de fato aqui um pouco mais maleável. Mas os recortes da janelinha aqui no meio pé também estão presentes e também esses recortes têm aí a mesma função da sua versão profissional, que é para poder ajudar a diminuir o peso da chuteira. E se a gente pega e olha aqui em mãos, uma do lado da outra, a gente percebe também que o cabedal é de fato bem mais fino aqui nessa área do médio pé, aonde a gente encontra aqui o Speed Cage. Agora falando um pouquinho mais a respeito do nit que é aplicado aqui nessas duas chuteiras, a gente percebe que o nit que nós temos aqui no peito do pé e no colar da sua versão profissional, e até mesmo falando dessa parte do colar aqui, a gente vê que é algo bem mais estreito, algo que vai se encaixar e vai prender muito mais essa área do nosso pé, que aqui seria o tornozelo no caso, né? E também aqui, falando propriamente do nit, a gente percebe que temos aqui alguns furinhos que são para poder aumentar a respirabilidade dos nossos pés nessa região, para poder ajudar eles a se manter um pouquinho mais secos. E com relação à elasticidade, aqui nós temos aqui sim uma boa elasticidade, que é muito semelhante nesse ponto em relação à sua versão intermediária. Mas outro ponto só de pegar que a gente pode perceber é que na versão profissional é algo bem mais fino daquilo que a gente pode encontrar aqui na sua versão intermediária. E já fazendo um comparativo, a gente percebe que o colar aqui também ele tem um espaço muito maior, ou seja, ele consegue também acomodar um tipo de pé um pouco mais largo, um pouco mais grosso, mas ele não vai ter aquela compressão, não vai ter aquela fixação do nosso tornozelo tão boa quanto a versão profissional pode oferecer. Então nesse caso aqui a gente já viu aqui o cabedal por completo, toda a parte superior aqui por completo, que de fato a versão profissional ela é muito melhor e consegue alcançar aí com muito mais facilidade os objetivos para o qual ela foi criada. Mas também a gente já pôde perceber algumas boas observações sobre aqui a sua versão intermediária, com uma biqueira bem mais macia, algo bem assim puxado um pouquinho mais para o conforto, no qual essa chuteira pode oferecer dentro das suas limitações. Se no quesito visual as coisas ficam bem complicadas para aquela pessoa que é um pouco mais leiga, como eu falei, pelo fato das chuteiras serem realmente muito parecidas nesse ponto, se ela pega para poder olhar apenas para o solado de cada uma delas, aí que as coisas vão ficar um pouquinho mais confusas de verdade, já que são solados praticamente iguais. Eu digo praticamente porque nós temos aqui de fato um solado bem diferente. De igual mesmo fica apenas aqui o design e a configuração de travas. E aqui vai um ponto muito positivo para a chuteira intermediária que a Puma criou, com um solado de fato muito próximo daquilo que a gente pode encontrar aqui na versão profissional. De diferente aqui nós vamos ter o material como todo. Aqui a gente tem uma placa de solado um pouco mais robusta, um pouco mais pesada, mas que também não deixa nada a oferecer em relação aí à questão de usabilidade para aquelas pessoas que, assim como nós, somos apenas meros mortais e atletas de finais de semana. Enquanto aqui na sua versão profissional a gente percebe um tratamento um pouco mais diferenciado com relação ao seu acabamento. A gente percebe que é uma placa que tem aqui aquela tinta brilhante que acaba se soltando aí com o passar do tempo de uso, né? Mas de fato, com relação à configuração de travas, é tudo igual. A gente começa a perceber de fato alguma diferença
é que a gente pode perceber o contraforte aqui externo subindo na área do calcanhar, enquanto na versão intermediária nós temos aqui um contraforte interno sendo aplicado. A gente tem aqui uma placa de solado que se restringe apenas à sola de fato, né? Como eu falei, um contraforte interno aqui, até com uma boa rigidez para poder garantir aquela boa estabilidade para os nossos pés. E aproveitando, já que nós estamos aqui nessa região do calcanhar, vamos passar aqui já para a área interna, aqui o revestimento interno de cada uma delas. Aqui na versão intermediária nós temos aqui um revestimento sendo feito totalmente de material sintético, material um pouquinho mais liso. Tem um lado positivo que ele não absorve tanto suor e na hora da higienização ele também seca um pouquinho mais rápido. Enquanto aqui na sua versão profissional, aqui na parte interna nós temos um revestimento sintético que imita aqui uma camurça. Então nós temos algo aqui com um toque um pouquinho mais confortável, além de ter também um pouco mais de espuma, que vai garantir aqui um maior conforto para os nossos calcanhares, se a gente for comparar aqui essa região de uma chuteira para a outra. Talvez aqui na palmilha seja a maior diferença que a gente pode encontrar da versão profissional para a versão intermediária. A gente pode perceber que a versão profissional possui aqui uma palmilha de fato extremamente diferente, uma palmilha muito melhor daquela que a gente encontra na sua versão intermediária, uma palmilha que conta com o Nanogrip Technology, que é uma tecnologia para poder ajudar a deixar os nossos pés um pouco mais presos dentro da chuteira, para poder deixar a palmilha bem presa na sola do nosso pé. E aqui na parte de trás também nós temos um desenho que proporciona aqui um melhor conforto. Já a palmilha da chuteira de terceira linha, chuteira intermediária da Puma Ultra, nós temos aqui uma palmilha bem simples, apesar de ter uma boa espessura de espuma, ela não oferece aqui nada demais, não tem nenhuma outra tecnologia. A gente pode perceber que aqui no seu verso também não tem nada, é apenas uma palmilha comum que está ali apenas para poder diminuir a pressão das travas dos nossos pés e também garantir um pouquinho mais de conforto. Então, com relação à palmilha, não tem nem o que ver. Aqui a versão profissional oferece muito mais do que a sua versão intermediária. A Puma Ultra é conhecida muito pelo seu baixo peso. E aqui também tem uma boa diferença entre as duas chuteiras. Enquanto a versão profissional pesa aí quase que menos de 160 gramas, que é de fato um peso extremamente baixo para uma Speed Boot atualmente, a sua versão intermediária pesou pouco mais aí de 220 gramas, evidenciando aí mais um dos fatores aí que diferenciam uma versão profissional de uma versão intermediária. Mas ainda assim vale ressaltar que esse peso para uma versão intermediária é de fato um peso muito incrível, um peso muito baixo, já que versões intermediárias costumam oferecer pesos acima de 250 gramas. Com as duas chuteiras nos pés a gente pode ter aqui algumas semelhanças, mas também algumas diferenças. E claro, essas diferenças são muito maiores do que as semelhanças encontradas. A semelhança aqui que a gente pode relatar aqui é algo bem parecido de uma chuteira para a outra, mesmo tendo aqui um tamanho bem maior na Ultra 3.3 do que na Ultra 1.3, é com relação ao seu Speed Cage. A gente tem de fato aqui um ajuste bem preciso nos dois casos, apesar de ter uma sensação de travamento muito maior aqui na sua versão profissional da Ultra 1.3. Agora, as suas diferenças maiores ficam com relação ao restante do cabedal. Como eu falei, mesmo a Ultra 3.3 tendo um tamanho maior, a gente pode ter um pouco mais de conforto nela como um todo, já que a sua biqueira, que possui um pouco mais de espuma, consegue de fato oferecer um pouquinho mais de conforto nessa região. Agora, a sensação de pés descalços que a gente tanto busca em uma Speed Boot, dificilmente a gente vai encontrar em qualquer outra chuteira que não seja a Ultra 3.3. O fato de ela ter um cabedal bem fino e um peso muito baixo, ela de fato passa essa sensação de pés descalços. E consequentemente ela também vai poder oferecer uma sensibilidade ao toque na bola muito grande. Então, se você busca um desses dois fatores em uma chuteira, com certeza a Ultra 1.3 vai poder te oferecer isso. Se você chegou até esse ponto do vídeo e ainda está achando que a gente está fazendo um comparativo de qual é a melhor chuteira entre uma versão profissional da Puma Ultra e uma versão intermediária da mesma chuteira, você está completamente enganado e até agora não entendeu o propósito desse vídeo, que é mostrar as diferenças de uma versão profissional
para uma versão intermediária da mesma chuteira, e que para um leigo pode parecer chuteiras praticamente iguais, se não iguais para essas pessoas, e por preços tão diferentes, já que a Puma Ultra 1.3, a versão profissional, chegou custando aí cerca de R$ 1.100, R$ 1.200, dependendo do lugar que você vai comprar, enquanto na versão intermediária chegou custando R$ 400, R$ 450 aí, também dependendo do lugar aonde você vai comprar. A gente pôde ver de cabo a rabo aqui quais são as diferenças. Elas passam por materiais, tecnologias sendo aplicadas até mesmo na palmilha da sua versão profissional, enquanto aqui na versão intermediária nós temos aqui basicamente algo um pouco mais básico, algo um pouco mais resumido da sua versão profissional, que dispensa aqui algumas tecnologias, um peso um pouco mais baixo, entre outros aspectos que a gente viu ao longo do vídeo, para justificar aí um preço um pouquinho mais baixo. Agora, fala a verdade, são chuteiras realmente bem parecidas, mas que os preços diferentes aí se justificam quando a gente pega para poder analisar ponto a ponto uma chuteira com a outra aqui nas mãos. Agora eu quero saber de você, se você, mesmo sendo aí um atleta de final de semana, como eu falei, ainda faz questão do uso de uma chuteira de nível profissional, ou se para você uma chuteira de nível amador te atende muito bem. Então me conta aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Lembrando que tem cupom de desconto da Futeboxing valendo lá no site da Centauro para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro. O link está aqui na descrição do vídeo. Você comprando por ele, você não paga nada mais por isso e também vai ajudar a Futeboxing a crescer cada vez mais. Na hora que você for comprar, é só você digitar a palavra Futeboxing no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho que está aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!